Pessoal, então vamos seguir aqui o estudo do Estatuto do Servidor. Tá quase finalizando aí nossa matéria. Aqui o 19 teve alguma alteração da posse do exercício, artigo 19. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 10 dias a contar da publicação do ato de provimento, prorrogáveis por mais 10 dias a requerimento do interessado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, ficando prorrogado para o próximo dia útil subsequente, o prazo vencido em dia que não haja expediente. Então, se o prazo de 10 dias é esse, que pode ser prorrogado por mais 10, chegando ao total de 20, cair num sábado, num domingo ou num feriado, ele vai vencer no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Parágrafo 4º. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Parágrafo 5º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Artigo 20. A posse em cargo público dependerá de laudo pericial que comprove a aptidão física e mental para o exercício do cargo. Parágrafo único. A autoridade que couber a posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram cumpridas as formalidades legais prescritas para o provimento do cargo. Artigo 21. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 1º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe o exercício. Parágrafo 2º. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar no exercício, contados da posse. Então, assim que ele for empossado, ele tem 5 dias para começar a trabalhar, entrar em exercício. Parágrafo 3º. Será tornada sem efeito a nomeação do servidor que não entrar em exercício no prazo estabelecido no parágrafo 2º. Da lotação, artigo 22. Lotação é a força de trabalho, qualitativa e quantitativa, necessária ao desenvolvimento das atividades normais e específicas das unidades que compõem a estrutura orgânica do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 1º. A indicação do órgão, sempre que possível, observará a relação entre as atribuições do cargo, as atividades específicas da repartição e as características individuais apresentadas pelo servidor. Parágrafo 2º. Tanto a lotação como a relotação podem ser efetivadas a pedido ou ex officio, ou de ofício. Parágrafo 3º. Nos casos de nomeação para cargos em comissão ou designação para funções de confiança, a lotação será compreendida no próprio ato. Parágrafo 4º. A lotação dos servidores far-se-á por ato do prefeito municipal, do presidente da Câmara ou mediante delegação ao secretário de administração, no caso do Poder Executivo, observada a correlação com as finalidades dos órgãos ou entidades que devem atender. Artigo 23. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 24. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Artigo 25. O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40, 30 ou 20 horas semanais de trabalho, conforme especificações de seu cargo, salvo quando for estabelecida duração diversa. Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão e de função gratificada exigirá de seus ocupantes integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração pública. Artigo 26.
O servidor que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poderá entrar no exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Isso geralmente em cargos ali da Secretaria da Fazenda, né, que lida com verbas. Então a pessoa dá um caução, que é um valor que, caso haja algum problema, algum tipo de corrupção, algum ato ilegal, essa caução que foi dada em garantia, né, ela será usada para ressarcimento do dano causado ao patrimônio público. Parágrafo 1º. A caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: 1. Depósito em moeda corrente. 2. Garantia hipotecária. 3. Título de dívida pública. 4. Seguro fidelidade funcional emitido por instituição legalmente autorizada. Parágrafo 2º. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio serão descontadas do servidor segurado em folha de pagamento. Parágrafo 3º. Não poderá ser autorizado o levantamento da caução antes de tomadas as contas do servidor. Parágrafo 4º. O responsável pelo alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Artigo 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 3 anos. Então, estágio probatório, 3 anos. Durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de avaliação por comissão especial designada para esse fim, com vistas à aquisição da estabilidade, observados os seguintes requisitos: 1. Assiduidade. 2. Pontualidade. 3. Disciplina. 4. Eficiência. 5. Responsabilidade. 6. Relacionamento. Parágrafo 1º. É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação do desempenho no estágio probatório, nos termos deste artigo. Parágrafo 2º. A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. Parágrafo 3º. Somente os afastamentos decorrentes do gozo de férias legais não prejudicam a avaliação do trimestre. Então, é feito trimestralmente essa avaliação no servidor que está no estágio probatório. Parágrafo 4º. Quando os afastamentos no período considerado forem superiores a 30 dias, a avaliação no estágio probatório ficará suspensa até o retorno do servidor ao exercício das suas atribuições, retornando-se a contagem do tempo anterior para efeito do trimestre. Parágrafo 5º. 3 meses antes de fim do período do estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos requisitos enumerados nos incisos 1 a 6 do caput desse artigo. Parágrafo 6º. Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim de estágio, podendo manifestar-se sobre os itens avaliados pelas respectivas chefias, devendo apor sua assinatura. Parágrafo 7º. O servidor que não preencher alguns dos requisitos do estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. Parágrafo 8º. Verificado em qualquer fase do estágio resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas, será processada a exoneração do servidor. Parágrafo 9º. Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á assegurada vista do processo pelo prazo de 5 dias úteis para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 10. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo por comissão especialmente designada pelo prefeito, podendo também ser determinadas diligências e ouvidas testemunhas. Parágrafo 11. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, observados os dispositivos pertinentes. Parágrafo 12. O estagiário, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. Artigo 28. Nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusive durante o primeiro e o último trimestre, o estagiário terá sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela comissão especial.
Artigo 29. Fica vedada a cedência ou permuta do servidor público municipal em estágio probatório. Artigo 30. O servidor em estágio probatório, que for nomeado para a função gratificada, não interrompe a contagem do tempo para estágio probatório, desde que permaneça no exercício das atribuições do cargo efetivo. Artigo 31. O servidor nomeado em virtude de concurso, na forma do artigo 14, adquire estabilidade no serviço público após 3 anos de efetivo exercício no cargo, desde que o estágio probatório tenha sido cumprido com a respectiva aprovação. Artigo 32. O servidor público estável só perderá o cargo: 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Parágrafo 1º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 33. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Da promoção, artigo 35. Promoção é a passagem de um servidor de um grau para o imediatamente superior, dentro da respectiva categoria funcional. Artigo 35. As promoções de grau a grau, nos cargos organizados em carreira, obedecerão aos critérios de merecimento ou antiguidade, na forma da lei, que deverá assegurar critérios objetivos na avaliação do merecimento. Parágrafo único. Para efeitos legais, a promoção por merecimento deverá ser constituída uma comissão permanente de capacitação, controle e avaliação de qualidade do serviço e do servidor público através de lei específica. Artigo 36. Somente poderá concorrer à promoção por merecimento o servidor que 1. Preencher os requisitos estabelecidos nos planos de carreira dos servidores públicos municipais e magistério público municipal. 2. Não tiver sido punido nos últimos 12 meses com pena de advertência ou suspensão, convertida essa em multa ou não. Artigo 37. Será anulada, em benefício do servidor, a quem cabia por direito, o ato que formalizou indevidamente a promoção. Parágrafo único. O servidor a quem cabia a promoção receberá a diferença da retribuição a que tiver direito. Da readaptação. 38. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada por junta médica oficial, desde que esgotadas todas as possibilidades de qualquer atribuição do cargo. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz pelo serviço público, o servidor será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 3º. Definido o cargo, serão cometidas as respectivas atribuições ao servidor em estágio experimental pelo órgão competente, por prazo não inferior a 90 dias, o que poderá ser realizado na mesma repartição ou em outra, atendendo sempre que possível as peculiaridades do caso mediante acompanhamento sistemático. Parágrafo 4º. No caso de inexistência de vagas, serão cometidas ao servidor atribuições do cargo indicado até que se disponha deste para o regular provimento. Artigo 39. Em nenhuma hipótese poderá a readaptação acarretar aumento ou diminuição da remuneração do servidor, exceto quando se tratar da percepção de vantagens cuja natureza é inerente ao exercício do novo cargo. Parágrafo único. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão de vencimento inferior, ficará assegurada ao servidor a remuneração correspondente à do cargo que ocupava anteriormente. Então, quer dizer que no caso de readaptação, quando a pessoa teve uma limitação física ou mental, o cargo que ela ocupar, mesmo que ele tivesse um vencimento inferior, vai ser assegurado ao servidor que ele receba pelo menos o mesmo valor do vencimento que ele recebia na função de origem. Artigo 40. Verificada a readaptação do servidor no cargo e comprovada sua habilitação, será formalizada sua readaptação por ato de autoridade competente. Da reversão. Artigo 41.
A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da sua aposentadoria. Artigo 42. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido esse cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Artigo 43. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Artigo 44. A reversão dará o direito à contagem do tempo que o servidor esteve aposentado exclusivamente para nova aposentadoria. Artigo 45. Será considerado sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado. 46. Não será computado para nenhum fim o tempo da aposentadoria comprovadamente fraudulenta. Do aproveitamento e da disponibilidade. Aqui a gente estuda sobre o que é disponibilidade e como que funciona o aproveitamento depois que o servidor é posto em disponibilidade. Artigo 47. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. Artigo 48. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório no prazo máximo de 30 dias em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. Artigo 49. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 50. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A hipótese prevista nesse artigo configurará abandono de cargo apurado mediante processo administrativo na forma da lei. Parágrafo 2º. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma desse artigo serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento. Da reintegração. Artigo 51. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese do cargo ser extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 47 e 48. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Da recondução. Artigo 52. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. A recondução decorrerá de a. Falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e b. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 2º. A hipótese de recondução de que trata a linha A do parágrafo anterior será apurada nos termos dos parágrafos do artigo 27 e somente poderá ocorrer no prazo de 3 anos a contar do exercício em outro cargo. Parágrafo 3º. Inexistindo vagas, serão cometidas as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Do tempo de serviço. 53. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, arredondando-se o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Constitui tempo de efetivo serviço público municipal para todos os efeitos legais o anteriormente prestado ao município pelo servidor que tenha ingressado sob forma de contratação, admissão, nomeação ou qualquer outra, desde que comprovado o vínculo regular,
mediante a apresentação da certidão de contribuição previdenciária. 54. Computar-se-á integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo 1. De exercício prestado pelo servidor em função ou cargo público federal, estadual ou municipal. 2. De serviço ativo nas Forças Armadas e auxiliares prestados durante a paz, computando-se em dobro o tempo em operação de guerra, na forma da lei. 3. Correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, anterior ao ingresso no serviço público. 4. De serviço prestado em atividade privada, vinculada à Previdência Social, observada a compensação financeira entre os diversos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. 5. As ausências ao serviço previstas no 176. 6. Licenças previstas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 do artigo 135 dessa lei. 7. Férias. 8. Em que o servidor A esteve em disponibilidade e B já esteve aposentado quando se tratar de reversão. Artigo 55. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitante em mais de um cargo ou função em órgão ou entidade dos poderes da União, Estados e municípios, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Artigo 56. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Promoção. 4. Aposentadoria. 5. Posse em outro cargo inacumulável. 6. Readaptação. 7. Falecimento. 57. A exoneração de cargo efetivo far-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. 2. Quando por decorrência de prazo ficar extinta a disponibilidade. 3. Quando tendo tomado posse não entrar em exercício. 4. Quando for verificada, mediante avaliação periódica, a insuficiência do desempenho do servidor nos termos da lei. 58. A demissão será decorrente de aplicação de pena disciplinar. Substituição. 59. A substituição será automática e dependerá de ato da administração. Artigo 60. Dar-se-á substituição de titular de cargo em comissão ou da função gratificada durante o seu impedimento legal. Artigo 61. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou da função gratificada durante o seu impedimento. Parágrafo único. O substituto fará jus ao vencimento do cargo ou função na proporção dos dias de efetiva substituição. 62. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo de direção ou chefia, ou assessoramento, poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo. Da remoção. 63. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição municipal. Parágrafo 1º. A remoção poderá ocorrer 1. A pedido, atendida a conveniência do serviço. 2. De ofício, no interesse da administração, desde que mantida a mesma função ou assemelhada, compatível com o cargo do servidor. 64. A remoção será feita por ato da autoridade competente. 65. A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados. 66. O exercício da função de confiança pelo servidor público efetivo, Função de confiança sempre servidor público efetivo, ocorrerá sob a forma de função gratificada. 67. A função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento que não justifiquem a criação do cargo em comissão. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. O valor da função gratificada será de 50% do vencimento do cargo em comissão. 68. O provimento do cargo em comissão poderá recair em servidor público municipal ou servidor público de outra entidade pública posto à disposição do município, sem prejuízo dos seus vencimentos. Parágrafo 1º.
Na hipótese de recair em servidor público municipal, o mesmo poderá optar em receber os vencimentos do cargo em comissão respectivo ou pelo valor de 50% desse cargo correspondendo à função gratificada, que será somada à sua remuneração. Parágrafo 2º. Fica vedada a percepção de função gratificada para o servidor convocado para desempenhar atividades em regime especial de trabalho. Artigo 69. A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será cumulada com o cargo em comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente. Parágrafo único. O servidor poderá optar pela remuneração do cargo em comissão correspondente, descontado o vencimento básico do seu cargo de origem. Do regime de trabalho. Artigo 70. O prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições. Artigo 71. O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Artigo 72. Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço e mediante acordo escrito, poderá ser incluído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 8 horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. Artigo 73. A frequência do servidor será controlada pelo ponto. Parágrafo 1º. Ponto é o registro mecânico ou não que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente a sua entrada e saída. Parágrafo 2º. É vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Parágrafo 3º. É fixada no máximo em 15 minutos a tolerância de atraso no início de cada jornada diária de trabalho. Serviço extraordinário, horas extras, tá? Artigo 74. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício. Artigo 75. Serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. 76. O exercício de cargo em comissão e ou função gratificada estão sujeitos ao controle do ponto, vedando a remuneração por serviço extraordinário. Parágrafo único. Os servidores de nível superior poderão ter regime especial de trabalho regulamentado por lei específica. 1. Fica vedada a remuneração por serviço extraordinário aos servidores em regime especial de trabalho. 2. Aos servidores detentores de gratificação especial incidirá horas extras nos casos que excedera sua jornada de trabalho mensal. Artigo 77. Eu só senti falta de uma coisa das horas extras aqui. Se não falar lá na frente, pessoal, anotem aí, eu já vou dizer para vocês, que as horas extras em dias de semana, elas têm um aumento de 50%, né, da hora normal, e se realizadas em finais de semana, né, sábado, domingo ou feriados, um aumento de 100% o valor da hora trabalhada, tá? Eu senti falta disso aqui nos artigos, tá? Então 50% em dias normais, né, em dias úteis, e 100% em finais de semana e feriados. Do repouso semanal, artigo 77, o servidor tem direito a repouso semanal remunerado, um dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos. Parágrafo 1º. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. Parágrafo 2º. Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividido pelos dias úteis da mesma semana. Parágrafo 3º. Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 dias ou 15 dias, respectivamente. Artigo 78. Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante uma semana, mesmo que apenas em um turno, tá?
Se tiver uma falta durante uma semana, mesmo que em apenas um turno, ele vai perder o repouso remunerado. Parágrafo único. São motivos justificados as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continua com o direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. 79. Nos serviços públicos organizados em formas de escala, fará jus a percepção do serviço extraordinário quando o servidor exceder a carga horária de 20, 30 ou 40 horas semanais, de acordo com a carga horária prevista para o seu cargo ou função. Parágrafo único. Os servidores que fazem escala de 12 por 36 não perceberão hora extra quando recair nos sábados e domingos. Auxílio-doença. Artigo 80. O auxílio-doença, de responsabilidade do município, será devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 30 dias consecutivos e consistirá no valor da última remuneração a que fizer jus, conforme o parágrafo 5º desse artigo, exceto em caso de acidente de trabalho. Parágrafo 1º. O auxílio-doença será precedido de inspeção médica. Parágrafo 2º. Fim do prazo do benefício, o segurado será submetido a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. Parágrafo 3º. Incidirá contribuição durante o período da concessão do auxílio-doença. Parágrafo 4º. O segurado em gozo de auxílio-doença, incapacitado de recuperação para o exercício do seu cargo ou de readaptação, deverá ser aposentado após avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5º. Durante o pagamento do auxílio-doença, perceberá até 30 dias 100% de sua remuneração, sendo a partir de 31 dias cessada a percepção de gratificações e ou adicionais que exijam um efetivo desempenho, exceto as incorporadas descritas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deste parágrafo. 1. Insalubridade. 2. Unidocência. 3. Difícil acesso. 4. Movimentação financeira. 5. Risco de vida. E 6. Serviço de urgência e emergência. Artigo 81 do salário-família. O salário-família será devido ao servidor ativo, inativo ou pensionista, cuja remuneração ou proventos não ultrapassem o limite estipulado para a concessão do benefício pelo regime geral de previdência social e será da responsabilidade do Tesouro Municipal, observadas as seguintes condições. Parágrafo 1º. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família os filhos ou equiparados de até 14 anos de idade ou inválidos ou incapazes. Parágrafo 2º. Quando o pai e a mãe forem segurados do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Alegrete, ambos terão direito ao salário-família. Parágrafo 3º. O valor do salário-família será o mesmo fixado para o regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. Tendo havido divórcio ou separação judicial dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda de pátrio poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele cujo encargo ficar o sustento do menor. Parágrafo 5º. O direito ao salário-família cessa automaticamente. 1. Por morte do filho ou equiparado ao contar do mês seguinte ao do óbito. 2. Quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. 3. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado, inválido ou incapaz, a contar do mês seguinte ao da cessação da invalidade ou incapacidade. 4. Pelo falecimento, exoneração ou demissão do servidor. Ou 5. Quando a remuneração do servidor ou os proventos do aposentado ultrapassar o valor previsto no caput desse artigo. Pessoal, por agora finalizamos. Então, na metade do PDF 21, daqui a pouco seguimos com mais aula.